Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos começando uma nova semana, estamos no primeiro domingo da quaresma, estamos aí nesse início de jornada em busca de orientações, em busca de quebrantamento, em busca de mente renovada e estamos sendo conduzidos por essa questão, né? O que a gente veio fazer aqui? Qual o propósito da nossa existência? Que propósitos o Senhor tem para a nossa vida? É isso que tem nos guiado, né, nesse tempo de quaresma. E hoje, nesse primeiro domingo, a gente quer continuar conversando um pouquinho sobre esses temas, que podem nos ajudar muito nessa nossa jornada. Bom, eu sou a pastora Tayana, sou pastora aqui da Igreja Metodista, em João Pessoa, e esses são os nossos 40 dias com Deus. O tema de hoje, o tema que vai nos conduzir é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E aí, o texto de Tiago, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim, olha, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O versículo 15 diz, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago está falando dessa maneira, de uma das maneiras como a gente pode enxergar a vida. Ele está falando de gente que está dizendo, conjecturando, planejando, pensando o futuro por si mesmo, a partir do seu próprio olhar. E aí a gente quer se questionar sobre isso hoje. Eu e você aqui. Essa hora da manhã, às 7, pensar sobre a nossa trajetória. Porque o texto de Provérbios 23 também vai dizer, assim como o homem ou como a mulher, assim como nós, seres humanos, pensamos em nossa alma, assim nós somos. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Assim como a mulher pensa em sua alma, assim ela é. E aí a gente fica se perguntando, né? Como é que nós enxergamos a nossa vida? Como é que a gente enxerga a nossa existência? Por quê? Porque o modo como nós enxergamos a nossa existência molda toda a nossa trajetória. O paradigma que a gente usa para definir a nossa história, a nossa vida, é o paradigma que vai modular o nosso futuro também. O autor desse texto que a gente está trabalhando, ele fala que a melhor maneira de você compreender as outras pessoas é perguntar para elas, como é que você enxerga a sua vida? Então nessa manhã eu quero te fazer essa pergunta. Quero que você reflita sobre isso. Como você enxerga a sua vida? O que é a vida para você? Se eu te convidasse a pensar numa metáfora sobre a sua vida, qual a metáfora você usaria? Sobre a sua ou sobre a vida em geral? Qual a metáfora que você usaria para definir, né, o que é a vida? E aí ele levanta algumas metáforas que podem ser usadas, né, nessa conversa que você vai tendo com as pessoas, que ele foi tendo com as pessoas, ele foi fazendo algumas perguntas e algumas pessoas responderam para ele as suas metáforas de vida. A vida é como um carrossel. Você às vezes gira, gira, gira e fica no mesmo lugar. Outras disseram é um carrossel porque você sobe e depois você desce. Algumas outras pessoas responderam sobre as suas metáforas e elas disseram, a vida é uma festa. Para as pessoas que a vida é uma festa, o principal valor delas é o divertimento. Divertir por divertir. Então, você já viu gente que parece que está sempre numa festa? Não tem muitas preocupações com nada, não tem nenhum projeto de futuro, o importante é aqui, agora, e a vida é isso, é se divertir, é curtir. Então, para quem também poderia usar a metáfora da velocidade, para alguém que diz, né, se a vida é uma corrida, a metáfora da corrida, alguém poderia dizer, para mim a vida é uma corrida, a gente está aqui nessa correria e tem que chegar no final. Para essa pessoa,
o valor da vida vai estar muito provavelmente na velocidade. E você vai vê-la sempre apressada, sempre correndo, sempre sem tempo. Porque para ela, nessa corrida, ela precisa ganhar tempo. Uma outra metáfora possível e ouvida muito é que a vida é uma maratona. Então, para quem pensa a vida uma maratona, a resistência é algo muito importante. Há ainda pessoas que veem a vida como uma batalha, como um jogo. E aí, qual é o valor de quem vê a vida como uma batalha ou como um jogo? Para essas pessoas, vencer é o mais importante. Uau! A pergunta para nós continua. Como é que você enxerga a vida? Você pode se responder essa pergunta nessa manhã? Qual é a metáfora que você usa para definir a sua vida? Porque isso também vai definir a maneira como você caminha, a maneira como você escolhe trilhar a sua jornada. Mas para além daquilo que a gente pensa, para além daquilo que a gente imagina, para além daquilo que a gente sonha, a gente está em busca de entender como é que Deus enxerga a nossa vida. E a gente vai usar nada mais, nada menos do que o texto sagrado para nos orientar nesse sentido. E aí, olhando para o texto sagrado, a gente é apresentado a pelo menos 3 metáforas. Nós vamos falar de 2 hoje e uma amanhã. E a Bíblia apresenta, essas 3 metáforas para nós, pelo menos essas 3, e nós vamos começar caminhando a partir delas nesse período. Então, a Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Nesse estudo que a gente está fazendo, nessa leitura que a gente está fazendo, as 3 metáforas que a gente quer apresentar são: a primeira, a vida é um processo de aprendizagem, um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento. Essa é a primeira maneira como a gente pode olhar para a vida a partir do olhar de Deus. A segunda é que a vida é uma incumbência de confiança. Deus tem nos dado uma incumbência e tem confiado em nós. E a terceira é que a vida, como o Eclesiastes diz, é uma atribuição temporária. Então, a partir dessas 3 metáforas, a gente quer tentar enxergar um pouquinho o que Deus vê na vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Se a vida é esse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, como a gente pode dizer, esse processo de crescimento, esse processo de desenvolvimento, a gente percebe isso em muitas histórias ao longo da Bíblia. A gente percebe, que Deus está trabalhando as pessoas quanto ao seu caráter, quanto à sua fé, quanto à sua obediência, quanto ao amor, quanto à honestidade, quanto à lealdade. E Ele vai trabalhando isso desde o início da história do povo de Deus. A gente percebe isso em Abraão, quando ele é colocado em tantas situações e ele precisa se reorientar, se refazer. Toma caminhos que são difíceis e ele precisa retomar novos caminhos. Precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Precisa estar sensível para cumprir as ordenanças de Deus. Nisso Deus vai refinando, Deus vai trabalhando a nossa existência, Deus vai nos ajudando a superar. E a gente conta com as incontingências da vida, que vão se apresentando diante de nós, desafios, dores, perdas. Todas essas coisas querem nos ensinar. Não como alguém que se colocou diante, que foi colocado diante, como uma prova diante de si, mas entender que tudo que a gente experimenta, todas as situações, elas têm a capacidade de nos fazer crescer. As pequenas, aquelas que nós nem percebemos que estamos vivendo, as grandes,
que são aquelas que a gente se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Nós temos uma oportunidade, enquanto vivemos, enquanto somos atravessados pelas contingências da vida, de extrair dessas situações, desses encontros, desses desencontros, um crescimento, um desenvolvimento, um refinamento da nossa fé, da nossa esperança, do nosso conhecimento de Deus, da nossa aproximação dele. Então, quando pensarmos na vida, é importante que a gente pense que nós estamos nesse processo, como meninos e meninas que chegamos aqui, e com esse corpo que Deus nos deu e que nos faz, né, dentro dele nós somos nos desenvolvendo, a partir dele nos desenvolvendo, crescendo, nos tornando mais fortes, mais autônomas, mais autônomos. Também toda a nossa existência passa por esse processo. Emocionalmente, espiritualmente, a vida é um processo de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento. Que nós possamos mesmo aprender, crescer em caráter, em fé, em obediência, em amor, em honestidade, em lealdade. Esse seja o nosso caminho. E a segunda metáfora que nós vamos falar hoje, que nos ajuda a enxergar a vida do ponto de vista de Deus, é que a nossa vida na Terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora. Porque o nosso tempo sobre a Terra, a nossa energia, a nossa inteligência, as oportunidades, relacionamentos, recursos, todas essas coisas são dádivas de Deus. Essa perspectiva muda toda a maneira como experimentamos a nossa existência. Toda a maneira como nós experimentamos as nossas relações. A Bíblia diz, ao Senhor pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O que isso quer dizer? Que nós, na realidade, não possuímos nada. Nós, na realidade, não dominamos de fato nada. Tudo que recebemos é dádiva de Deus. E isso leva a gente para um conceito que é o conceito da mordomia cristã. A mordomia cristã é essa compreensão de que nós estamos aqui prestando um serviço a Deus. Vivemos, usufruímos, cuidamos, amamos. Dádiva. Pura dádiva de Deus. Quando Deus criou primeiro homem e a primeira mulher, os primeiros seres humanos, Ele deu uma função a eles, um serviço, uma incumbência de confiança. E Ele disse, vocês vão administrar, cuidar de todas as coisas. E essa função nunca foi retirada de nós. Essa função ainda é a nossa função. Essa incumbência é ainda a nossa incumbência. A Bíblia também afirma, né? Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Essa é uma pergunta pra gente. E se tudo o que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si mesmos? Então, quando a gente pensa, né, sobre essa dimensão dessa incumbência de confiança, quando a gente pensa que somos mordomos do Senhor, pessoas a quem Ele confiou coisas nas mãos, a quem Ele entregou coisas para cuidar, para experimentar, para vivenciar, a nossa maneira de olhar o mundo se transforma. Se em algum momento a gente pensava e se vangloriava, né, como o texto sagrado diz, como se nós fôssemos grandes, importantes, como se tivéssemos muitas coisas, agora a gente já se olha e já se sabe pequeno, a gente já se sabe, né, dependente de Deus, a gente já se sabe não merecedor
mas alcançados pela sua graça, alcançadas e alcançados pela sua misericórdia. A mordomia cristã faz a gente ter essa ideia, essa dimensão. Porque ela não fala só de recurso financeiro, ela fala de tudo, tudo, tudo. Como eu tenho cultivado as minhas relações, como eu tenho gerenciado o meu tempo, como eu tenho cuidado dos meus recursos, inclusive também, porque eu acho que essa é uma das grandes áreas que precisam de conversão, que precisa de conversão nas nossas vidas. A gente pode se achar muito importante, pode se achar muito valoroso e por isso negligenciar essas áreas da nossa vida. Enxergar a vida do ponto de vista de Deus é um grande desafio. E nós estamos caminhando já para o final dessa reflexão de hoje. E a ideia é que a gente pense sobre o nosso propósito, né? A vida é um processo de aprendizagem, ou um processo de ensino-aprendizagem, e uma incumbência de confiança. Pense sobre isso, sobre como você tem enxergado a sua caminhada, se você está como que numa corrida, se você está numa busca desenfreada por se divertir, se você pensa na vida como uma dor profunda, como você tem enxergado a vida? Para a gente memorizar e guardar no coração um versículo que vai nos ajudar é o versículo de Tiago, a primeira parte do versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vamos refletir sobre isso hoje? E por último, o que aconteceu recentemente na sua vida que agora, nesse momento, você percebe que foi uma oportunidade que Deus te deu de crescer? Pensa aí, alguma coisa que talvez na hora você não entendeu muito bem, mas que agora você pensa, puxa, realmente eu cresci e me desenvolvi diante dessa situação. E levante também quais são as questões mais importantes que Deus te confiou, como alguém que recebeu, né, uma incumbência de confiança aí do Senhor. Pensa sobre isso. Ver como Deus vê. Esse é o nosso desafio. Vamos orar nessa manhã? Deus bondoso, Deus amado, Deus misericordioso, nós estamos na sua presença mais uma vez. Começamos, Senhor, essa manhã manifestando a nossa gratidão a Ti, pelo dia que nos deu, pelo sol que brilha ou pela chuva que cai, dependendo de onde estamos. Começamos essa manhã, Senhor, gratas e gratos pelo ar que respiramos. Começamos essa manhã, Senhor, pedindo que a Tua graça seja sobre a nossa vida, seja sobre o nosso dia, seja sobre a nossa existência. Deus, por conta da nossa criação, dos nossos encontros, das coisas que nos acontecem, nós vamos formando uma visão, Senhor, do que seja a vida. E às vezes ela se distorce tanto que nós começamos a buscar, querer coisas, Senhor, que nem agradam o seu coração. E às vezes, Senhor, não tem assim, o poder de agradar também o nosso coração, porque nos desvirtuam da Tua vontade. Nessa manhã, Deus, nós queremos mais uma vez colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo a Deus querido que as nossas mentes sejam renovadas, como diz o texto sagrado, no seu entendimento, que os nossos olhos, Senhor, sejam abertos para viver, Senhor, para ver aquilo que o Senhor tem para nós, e enxergar, Senhor, com os Teus olhos a vida que o Senhor nos deu. Permita, ó Deus, que nós estejamos sensíveis
para, Senhor, ao experimentar as realidades da vida, as incontingências, Senhor, as coisas que nos acontecem, Senhor, como seres humanos, nós possamos, Senhor, crescer, nos desenvolver, Senhor, e nos parecer mais contigo, o grande modelo de ser humano, ó Deus. Pai, olha para nós com teu olhar de misericórdia e com teu olhar de graça e ajuda-nos, Senhor, a perceber que nada do que temos, Senhor, é nosso, mas é teu. E por isso, Senhor, temos corações gratos por essa incumbência de confiança. Ajuda-nos, Senhor, a identificar o que o Senhor tem nos dado, a amar o que o Senhor tem nos dado e a cuidar do que o Senhor tem nos dado. Tanto aquilo, Senhor, que tem nos dado pessoalmente, mas também, Senhor, toda a nossa existência nesse lindo planeta em que o Senhor nos colocou, sendo, Senhor, cuidadoras e cuidadores, Senhor, da tua natureza, cuidadores e cuidadoras, Senhor, umas das outras, uns dos outros. Permita, Deus, que nós possamos olhar como o Senhor olha e permita-nos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Continua, Senhor, guiando os nossos passos, nos abençoando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de reflexão. Que o Senhor Jesus realmente continue nos direcionando durante todo esse dia, toda a nossa trajetória. Tenha um dia abençoado. Se você é da Igreja Metodista aqui em João Pessoa, logo mais à noite às 18 nós teremos a nossa celebração. Se você não pertence à nossa comunidade de fé aqui, mas está em outro lugar, né, da cidade ou em outro estado, outro país, você pode nos assistir pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube, Metodista João Pessoa, e acompanhar a nossa celebração. Então, um cheiro e até às 18 horas.